Correção das atividades do livro interdisciplinar, páginas 62 e 63, e leitura comentada das páginas 64 e 65. Os mapas. Você já notou que os mapas estão muito presentes nos jornais, na televisão e na internet? Você tem ideia de por que os seres humanos começaram a fazer mapas? Com o desenvolvimento da agricultura, alguns grupos humanos passaram do nomadismo ao sedentarismo. Lembra o que é nomadismo ao sedentarismo? Nômades eram quando todas as pessoas não tinham um local certo para morar. Sedentarismo, que é o sedentário, é quem tem o seu canto certo, que somos nós, né? Atualmente. Com o desenvolvimento da agricultura, alguns grupos humanos passaram do nomadismo ao sedentarismo, e desse modo surgiram as primeiras vilas e estradas. Os primeiros mapas foram criados para indicar os lugares onde eles viviam e os caminhos que percorriam. A maneira de fazer mapas muda constantemente. Eles mostram como os povos de cada época e de cada cultura entendem o mundo. O mapa babilônico. O mapa babilônico abaixo é considerado um dos primeiros mapas mundi, ou seja, foi um dos primeiros mapas elaborados para representar toda a extensão do mundo conhecido por aquele povo. Estima-se que tenha sido feito entre 600 a.C. a 500 a.C. Ele foi encontrado em 1931 no Iraque, região onde viveram os babilônios. Inscrito em uma pequena tábua de argila cozida, barro, cerâmica, representa a visão de mundo dos babilônios. Nesse mapa, eles registraram pelo menos um rio, sua cidade, outras cidades conhecidas e o mar. Observe o mapa ao lado. Que elementos você consegue identificar nele? Aí a resposta é pessoal. 2. Como os pesquisadores do presente puderam interpretar um mapa feito há mais de 2.500 anos? Olha, a escrita você vê nessa parte superior, nessa parte de cima do mapa, que a escrita é cuneiforme, que a gente já viu em aulas anteriores, né? Esse tipo de escrita. Com base na tradução desse texto, é possível conhecer o conteúdo. Então, os arqueólogos já tinham, encontrado, estudado a escrita cuneiforme e descoberto também o que ela queria dizer. Então, nessa escrita, com base nos estudos anteriores que nós já vimos, eles conseguiram decifrar o que é que tem. Esse mapa, ele é pequeno, o tamanho dele é 12 centímetros, olha aí embaixo, tá mostrando as medidas. E onde é que esse mapa está hoje? No Museu Britânico, na Inglaterra, em Londres. Os mapas também são meios de comunicação. Os mapas, assim como a escrita, também registram e comunicam informações. Embora os mapas sejam a representação do espaço e dos elementos que neles se encontram, a função que eles têm em cada cultura pode variar. Como você viu na página anterior, os primeiros mapas mostravam os caminhos que as pessoas percorriam. Ao longo do tempo, os mapas foram usados com os mais variados objetivos: mostrar os limites entre cidades e reinos, recursos naturais importantes, as melhores rotas terrestres e marítimas para locais distantes, entre outros.
Há inclusive mapas de locais que não existem. Como assim? Há mapas de locais que não existem? Vamos ver. Mapa 1. Mapa da Bretanha, região na qual se encontra o Reino Unido atualmente. Aí esse mapa é do século XVI. Mapa 1. Mapa 2. Mapa da Atlântida, ilha que se acreditou ter existido desde a antiguidade até o século XVIII, feito por Athanasius Kircher, em 1678. Então, esse mapa é de uma ilha que não se sabe, não acreditavam que existiram, né? Observe o mapa 1 e responda as questões. A. Os edifícios estão representados em tamanhos maiores ou menores do que deveriam ter? Muito maiores, não é, gente? Porque, olha a lógica. Aí está dizendo mapa da Bretanha. Será que essa região grande, tipo uma cidade, um estado, ia caber só essa quantidade de edifício aí, de casa? Não, né? Então, não é, a palavra que a gente chama é proporcional. O tamanho desses edifícios não são proporcionais ao tamanho da região, né? Então, a resposta é: os edifícios estão representados em tamanhos muito maiores do que deveriam ter. Não é proporcional. B. Porque um dos edifícios está com parte da sua construção sobre o mar. E aí, alguém encontrou o edifício que está com a parte da construção sobre o mar? Na primeira filinha lá de cima tem 2, na segunda fila tem 3 edifícios. O terceiro, você vê que ele está uma parte sobre o mar. Então, por que é que está sobre o mar? Provavelmente o artista ou cartógrafo, que é aquela pessoa que desenha mapa, não se preocupou em reproduzir o edifício, só informar que ele existe, fica ali na região. Só dizer edifício, aí desenha um edifício qualquer, não necessariamente do jeito que ele era, do tamanho, na proporção, a localização. 2. No mapa 2, o cartógrafo fez um mapa de uma ilha que em nossos dias sabemos que não existiu. Imagine uma cidade ou região e faça um mapa em seu caderno representando-a. Essa região ou cidade é costeira ou fica no interior? Há muitos bairros ou cidades e florestas? Há grandes estradas ou apenas pequenos caminhos? E aí, eu quero ver a tarefa de quem fez. Olha que eu estou somando todos os pontinhos. Cada tarefa que eu estou recebendo, a pessoa está ganhando pontinhos. Vamos ver quem é que vai ser o campeão das tarefas, ou a campeã. Agora vamos para as páginas 64 e 65. Os mapas mudam ao longo do tempo porque mostram os conhecimentos que os cartógrafos têm do mundo em sua época. Por isso, podemos dizer que os mapas também são documentos históricos. Esse mapa mundi foi feito em 1606. Nessa época, os mapas eram muito importantes para as navegações. E hoje? Vocês acham que os navegadores, os navios, eles andam através de mapas? É, também, não é? Mas como é que se chama esse mapa hoje em dia? GPS, não é isso? E os GPS são controlados por quê? Pelos satélites. Então, hoje quem faz o mapa, quem ajuda na confecção dos mapas são satélites, que são colocados na órbita da Terra, não é isso?
e fotografam e filmam a realidade. Esse mapa de 1606, ele está nele o que as pessoas daquela época conheciam. Já tinha satélite artificial? Não. Não é isso? Então, outros métodos as pessoas usavam e mesmo assim ainda está muito parecido com o atual, não é isso, gente? Detalhe do mapa mundi de Abraão Ortelius. Na época em que o mapa foi produzido, os navegadores acreditavam que existiam monstros marinhos perigosos e em mares poucos conhecidos. Por isso, representações como essa são comuns em mapas desse período. Seguindo a setinha laranja, a gente vê aqui uma parte ampliada do mapa, que é o que? Um monstro. Aí tá dizendo aqui, tá outra seta azul, tá apontando para o local onde tem esse monstro desenhado. Por que que o monstro tá nesse mapa, se ele não existia? Porque as pessoas pensavam que existiam. Então colocavam lá. Alguém tem mais outra ideia? Vamos interagir, vamos mandar para o meu privado. Pergunta 1. Que elementos do mapa mais chamaram sua atenção? E aí? A resposta é pessoal, cada um teve a sua atenção chamada para algum detalhe do mapa. Questão 2. Em que século ele foi publicado? Século 17. Tia, qual ano que ele foi publicado? Não se sabe. A gente sabe que o século é um conjunto de 100 anos, não é isso? Então, o que é que nós chamamos de século 17? Os 100 anos que começam em 1601 até 1700. Questão 3. Observe o detalhe ampliado do mapa. Você já viu algo semelhante em outros mapas? O que é o detalhe ampliado do mapa? O monstro marinho, você já viu em outros mapas? Em algum filme? Questão 4. Em sua opinião, os mapas atuais são mais detalhados e precisos do que os mapas antigos? Por quê? Essa questão pede a sua opinião, mas aí a gente dá uma resposta, sim. Pois os cartógrafos, que são aquelas pessoas que fazem os mapas, foram colocando no mapa as terras que iam sendo encontradas. Além disso, a tecnologia a cada dia vai tornando os mapas mais detalhados. Então, lá naquele primeiro mapa, só tinha o que eles conheciam, não é isso? Então, você só coloca no mapa aquilo que conhece, e também tinha aquilo que eles pensavam que existiam, que eram os monstros marinhos. E também aquela outra ilha imaginária que colocaram no mapa. Questão 5. Compare o mapa da página anterior com o mapa babilônico lá da página 62. Deem uma olhada aí. Vá lá para 62, olhe o mapa babilônico e volta aí para 64 e veja esse mapa. Por que podemos dizer que o mapa representa a visão do mundo da época em que foi produzido? Na época em que o mapa babilônico foi feito, não sabiam dos oceanos e de outros continentes. Já no século XVII, as pessoas já conheciam os oceanos e outros continentes. Por que no século XVII as pessoas já conheciam os oceanos? O que é que aconteceu para que as pessoas conhecessem o oceano, né, que são os mares, e o que tem do outro lado dos mares?
as navegações. Quando começaram a construir navios grandes que podiam ir para o alto mar, passar dias e meses no mar, é que as pessoas viram que tinha coisa no outro lugar. Hoje, é só de navio que a gente conhece? Não, tem os aviões, né? E tem também os satélites. Mas por que que os mapas antigos são tão importantes? Os mapas antigos são documentos históricos. Eles nos ajudam a compreender quais eram os conhecimentos sobre o mundo das pessoas no passado. E por que é tão importante a gente saber a história, gente? Se nada ficasse registrado. Por exemplo, hoje nós estamos numa pandemia. Pandemia quer dizer uma doença que está em todo o planeta. O prefixo pan quer dizer todo o planeta Terra, certo? Então, existiram outras pandemias. Então, vão lá atrás, descobrir o que foi feito naquelas outras pandemias, que deu certo para fazer de novo, o que foi feito que não deu certo para não se repetir, certo? Então, é muito importante estudar história por causa disso, para a história que não deu certo, ela não se repetir.